Olá. Bem, então continuando o nosso assunto, né, sobre os governos autoritários, totalitários, nós vimos sobre o fascismo na Itália e agora vamos ver sobre o nazismo na Alemanha. De que maneira que ele se instalou, ele cresceu, né, e se instalou na Alemanha. Bem, na Alemanha, a República de Weimar. No início de 1919, reuniu-se na cidade alemã de Weimar uma assembleia para elaborar a nova Constituição da Alemanha. Então, lembrando aí que a Alemanha tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, né, e após a Primeira Guerra Mundial, então, eles se reuniram para estabelecer, para traçar os rumos, não é, da Alemanha. Como é que ela iria fazer para voltar ali à normalidade. Então, se reuniram em Weimar e aí criaram um sistema parlamentarista democrático, ficou conhecido como República de Weimar, certo? Onde teve ali um parlamento que era chamado de Reichstag, certo? Bem, a Assembleia recém-formada ela foi obrigada a aceitar a paz estabelecida pelo Tratado de Versalhes, onde o Tratado de Versalhes, como nós estudamos, eles colocaram diversas punições para a Alemanha. Culparam a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, ela teve ali as suas culpas, claro, e aí colocaram várias punições para a Alemanha, onde ela não podia fazer várias coisas, onde ela teve que pagar várias indenizações para os países que venceram a guerra. Então, sobretudo, ela já estava arrasada com a questão da guerra e com essas punições aí, que é a situação econômica da Alemanha se configurou para um estado negativo ainda pior. Né? Então, ela sofreu ali bastante, teve uma questão de uma estabilidade social e econômica, tá? Onde vai ter vários movimentos contra a questão, não é, que a Alemanha vivia. Entre esses movimentos, por exemplo, em 1923 vai ter um onde Hitler vai tentar dar um golpe de Estado e vai ser preso, tá? Devido à situação econômica a qual a Alemanha vivia. Tá? Bem, mas, apesar desse cenário desfavorável na economia, entre 24 e 29 até que ela vai dar ali uma estabilidade, sobretudo por ajudas externas, empréstimos externos. Tá? Então, um processo de recuperação econômica possibilitado por quê? Financiamentos externos. Então, vai ter vários financiamentos vindo principalmente dos Estados Unidos, vai começar a reconstruir a Alemanha, mesmo a passo lento. Então, vai reconstruindo, mas ela continua com alguns problemas econômicos, com alguns déficits econômicos. No entanto, quando em 1929 há o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Né? Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, como nós assistimos, né? Como nós já vimos, que afetou os Estados Unidos e vai afetar o mundo. E aí a Alemanha ela vai ser bastante afetada com a questão da quebra da Bolsa de Nova York. Então, ela estava melhorando economicamente, vem a quebra da Bolsa e aí volta de novo a uma crise econômica. Né? A crise econômica vai crescer, certo? Então, nesse quadro de crise econômica e social, aí ganha força dos projetos políticos antagônicos, que divide bastante a Alemanha. Né? Politicamente, torna-se dividida. O da esquerda, representado pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Comunista Alemão, tá? Sobretudo influenciado esses dois partidos pelas ideias lá dos bolcheviques, né? As ideias lá da União Soviética, certo? E o outro partido, o partido da direita, o nazismo, o partido nazista. Tá? Então surge aí esses partidos, alguns partidos de esquerda, tá? E o partido nazista de direita, de extrema direita, certo? Então vão começar ali a colocar suas propostas para procurar melhoras para a sociedade, certo? E vai acontecer muito parecido com o que ocorreu na Itália, né? Muito parecido com o que ocorreu na Itália, ou seja, os grandes empresários e também a pequena burguesia vão ficar com medo do avanço do socialismo, do comunismo, porque como ocorreu lá na Rússia, onde foram confiscadas as terras, confiscada a empresa, né, para implantar o socialismo. Então, temendo que isso ocorresse na Alemanha, tá? E vendo o exemplo da Itália, porque na Itália ocorreu a questão lá na década de 20, e aí a Itália estava progredindo com o governo ditatorial, tá? Então a Alemanha também vai apoiar o grande capital, ou seja, os grandes capitalistas, a pequena burguesia, vai apoiar as ideias do nazismo. Né? Então vão apoiar e vão financiar os nazistas. Tá? Depois do crash de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York, então o Partido Nazista vai crescer aceleradamente. Tá? Quanto mais a crise não se estabelecia na Alemanha, mais o Partido Nazista crescia. E nas eleições parlamentares de 32,
o partido nazista cresceu bastante, elegeu 230 deputados, recebendo quase 38% do total do voto. Tá? Então, diante do avanço nazista, das intrigas políticas, das pressões dos grandes grupos econômicos, da pressão nazista, o presidente Hindenburg vai nomear Hitler, que era o líder nazista, então vai nomear Hitler para chanceler da Alemanha, ou seja, para o primeiro-ministro da Alemanha em 1933. Então, semelhante ao que ocorreu na Itália. Na Itália, o rei Vítor Emanuel nomeia Mussolini primeiro-ministro da Itália, lá em 22, e aqui o presidente Hindenburg nomeia Hitler primeiro-ministro da Alemanha em 1933. Tá? Então, olha só como termina aqui esse slide. Foi o primeiro passo para a instauração de um governo ditatorial. Também semelhante que ocorreu lá na Itália, na Itália que Mussolini assumiu e pouco tempo depois o rei vai falecer e Mussolini assume o poder total. Aqui na Alemanha também. Tá? Pouco tempo depois que Hitler assume o poder, também o presidente vai falecer. E antes disso, vai existir um episódio, que é o prédio do parlamento, conhecido como Reichstag, o prédio do parlamento que vai ser incendiado, e a culpa vai recair sobre os comunistas. Tá? Muitos dizem que foi Hitler que articulou ali e mandou as pessoas incendiarem para poder culpar os opositores e ele ter algo para estabelecer regras mais duras para a sociedade. Tá? Então, após esse episódio, o governo adotou uma série de medidas destinadas a consolidar o sistema totalitário na Alemanha. E após a morte do presidente, então Hitler assume o poder total e assume 2 poderes, além de comandante, além de assumir a presidência da Alemanha, ele vai se tornar o comandante supremo das Forças Armadas. Então, passos lícitos, Ele não deu um golpe de Estado, ele tentou dar um golpe de Estado lá em 23 e foi preso, e aqui não, ele de maneira legal, de maneira democrática, ele chegou ao poder. E após chegar ao poder, ele vai estabelecer aí uma ditadura militar na Alemanha. Tá? Governo nazista, olha só, sob o domínio nazista a imprensa foi controlada, assim como ocorreu na Itália, com o fascismo, aqui no nazismo também. Então a imprensa se tornou, o rádio, a TV se tornou porta-voz do governo, só passava mensagens, notícias, a qual favorecesse o governo. Certo? Os partidos de oposição foram extintos, então acabou, não é partido de oposição, ficou só o nazismo. Na Itália só o fascismo, na Alemanha só o nazismo. Os indivíduos contrários à ideologia nazista foram o quê? Preso, deportado ou executado. Então jamais poderia ter manifestação contra ele. Quem era contra o nazismo, então, ou fugiu de lá, ou teve a sorte ainda de ser deportado, e se não, eram presos e executados, enviados por campos de concentração, que nós vamos ver. A sociedade foi organizada em corporações, a indústria pesada, em especial a bélica, recebeu grande incentivo do governo. Então, com pouco tempo de governo, também Hitler começa a recuperar a economia da Alemanha, começa a tornar a Alemanha novamente uma potência econômica. Tá? Entre 33 e 39, o Estado alemão adotou uma política expansionista, militarista, racista e nacionalista. Olha só o que nós vamos ver aqui, bem a questão do racismo que vai ocorrer. Tá? Grande parte dessas iniciativas foi inspirada no livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, escrito por Hitler. Quando é que ele escreveu esse livro? Ou pelo menos iniciou a escrita? Na década de 20, enquanto ele esteve preso, por tentar dar um golpe de Estado. Então ele tentou dar um golpe de Estado, foi preso e na prisão ele escreveu grande parte desse livro. Quando ele saiu, ele publicou. E aí esse livro foi bastante aceito, principalmente pela elite do país, com medo das ideias socialistas. Nesse livro, então, Hitler ele sintetiza a ideologia nazista de recuperar, de fazer com que a Alemanha cresça, e defender os princípios como da superioridade racial dos povos germânicos, da legitimidade da conquista do território alemão para poder abrigar o povo alemão. Então, ele vai colocar várias ideias que vai de encontro a várias pessoas que pensavam assim, parecido com ele. Tá? Os nazistas defendiam o quê? A construção de um Estado forte centralizado na figura do líder. O seu líder, Hitler. O sanguinário Hitler. Segundo a ideologia nazista, os germânicos ou arianos constituíam uma raça humana superior. Então, bem aqui eles colocaram a questão do racismo. Os arianos seriam uma raça superior. Assim, os arianos deveriam lutar para expurgar, ou seja, exterminar, exterminar de seu território e, consequentemente, de sua população, etnias e pessoas consideradas inferiores. Então, quem eram essas pessoas, nós vamos já ver aqui no outro
não é, no próximo slide, a qual eles exterminaram vários, né, que eram para exterminar e exterminaram vários. Com base nessa ideia preconceituosa, os nazistas passaram o quê? A perseguir judeus, comunistas e militantes de esquerdas, não é? Ciganos, homossexuais, não é? Pessoas negras, não está falando aqui, mas também eles passavam a perseguir. Não é? Então, judeus, comunistas, militantes de esquerda, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência, tá? Além de negros também. Então, pessoas com deficiência, imagine só, para Hitler, para os nazistas, para as pessoas preconceituosas, tá? Para as pessoas extremistas, por exemplo, as pessoas com deficiência física ou mental, elas somente são um fardo para o Estado. Então, elas eram procuradas, não é, nas suas casas, levadas, não é, para os quartéis e eram exterminadas. Não é? Pessoas com deficiências, todas eram exterminadas no regime nazista. Tá? Continuando. Então, os nazistas eles utilizaram a polícia política do país, a Gestapo, a Guarda Pessoal e outras, para quê? Para perseguir os seus opositores políticos e pessoas consideradas inferiores pelo regime. Não é? Então, essas outras, devido à questão preconceituosa racista, então, eram perseguidas para serem exterminadas. Tá? Diante da violência e da intolerância, o regime nazista, naquele período do regime nazista, então muitos estudiosos, muitos pensadores, filósofos, professores, jornalistas, fugiram de lá para não serem presos, para não serem exterminados. Fugiram enquanto havia tempo, né? Alguns que demoraram lá acabaram pagando com a própria vida. Tá? Em 1933, então aqui o primeiro campo de concentração nazista, o campo de Dachau, o governo nazista, então, em 1933, construiu o primeiro campo de concentração organizado de forma sistemática, o campo de Dachau, instalado nas proximidades de Munique, capital da Alemanha, destinado em primeiro momento a quê? A deter principalmente opositores do regime, não é? As pessoas que não concordavam com a ideia de Hitler, e esquerdistas, tá? Que também não concordavam. Pouco tempo depois, esse campo de concentração, o campo de Dachau, passou a receber judeus, ciganos e homossexuais. Tá? Homossexuais. Então, nesse campo de concentração, também chamado campo de extermínio, as pessoas iam para lá para ser escravizadas, eram escravizadas, trabalhavam mesmo em trabalhos bem pesados, certo? E depois eram exterminadas. Então, esses eram os campos de concentração. O primeiro foi o de Dachau, mas teve vários outros, Sobibor, de Auschwitz, vários outros campos de concentração que eram fazendas de produção e, ao mesmo tempo, eram campos de extermínio, porque as pessoas eram bastante exploradas em trabalhos mesmo bem pesados, até esgotavam suas energias, tá? E aí eram exterminados. E alguns eram exterminados logo que chegavam nesses campos de concentração. Tá? Sobretudo eram levados para lá centenas de judeus, centenas de milhares de judeus, eram levados ciganos, eram levados homossexuais, levados negros, pessoas opositores alemães mesmo, que eram opositores ao regime, eram levados para serem explorados e para serem ali exterminados. Tá? E as pessoas com deficiências físicas e mentais nem chegavam a ir para lá porque não podiam trabalhar, eram logo exterminadas antes de ir para lá. Então, são características de governo autoritário, característica do nazismo, que foi o mais sanguinário, o governo autoritário mais sanguinário que existiu aí no século XX. Tá? Propaganda e crescimento econômico. Né? Então, o apoio da população ao regime já era grande no momento que os nazistas chegaram ao poder em 1933. E foi ampliado ainda mais. Por quê? Porque foi feita toda uma propaganda, como os meios de comunicações passaram a ser controlados pelo governo. E aí o ministro de propaganda nazista, o Joseph Goebbels, responsável por difundir a imagem de Hitler como salvador da pátria, salvador da Alemanha, e por submeter os meios de comunicação à censura, então somente vai passar notícias boas, ou vão manipular notícias ali para as pessoas sempre estarem pensando que Hitler está fazendo a coisa certa pela Alemanha, pelo povo. Tá? Ainda sobre propaganda e crescimento. Além da propaganda, a retomada econômica do país contribuiu para a aprovação do regime pela maioria da população. Então, é importante frisar que essa retomada da economia, ela veio sobretudo lá dos campos de concentração. Tá? Então, eram aí milhares de pessoas que eram escravizadas nos campos de concentração. Lá eles trabalhavam na agricultura, não é? Então eram grandes fazendas,
certo? Trabalhavam na agricultura, das mais diversas produções que nós podemos perceber da agricultura. Então, eles faziam da extração de madeira, da criação de animais, tá? Eram fazendas produtivas. Então, milhares de pessoas trabalhando nesses diversos campos de concentração, que eram muitos. Tá? Trabalhando como? Trabalhando em forma de escravidão. Tá? Algumas fábricas foram montadas no campo de concentração. Fábrica de roupas, de calçados, de panelas, de armas, tá? Nos campos de concentração também. Certo? E isso sobretudo sobre mão de obra escrava. Então, o governo não tinha pagamento dos trabalhadores, tá? Não tinha despesa com pagamento da mão de obra. E tudo que era produzido lá era vendido, era comercializado na Alemanha e nos países a qual eles tinham um acordo econômico. Tá? Então, isso foi rápido para a Alemanha crescer economicamente, através da mão de obra escrava dos seus campos de concentração. Tá? Bem, então, vamos parar por aqui, já vimos. Deixa eu ver o que nós vamos ver mais. O Tratado de Versalhes, não é? Que foi assinado lá em 1919, e Hitler. Então, ele não vai, grande parte da população alemã não concordava com o Tratado de Versalhes, e Hitler, então, ele vai desobedecer o Tratado de Versalhes e vai rearmar a Alemanha. Não é? Vai rearmar a Alemanha, vai produzir bastante armas, vai fazer tudo aquilo que o Tratado de Versalhes proibia, ele vai fazer. Então, isso começa a agravar a situação e a despertar os olhos externos sobre o que a Alemanha estava ali vivendo, não é? Sobre o sistema autoritário a qual a Alemanha estava vivendo. Bem, só lembrando que o que a Alemanha começa a fazer aqui, essas atrocidades com as pessoas, e depois ela vai passar a invadir outros países, vai culminar com a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Tá? Então é um assunto para a nossa próxima aula. Tchau, até a próxima.